Quando Pedro está falando sobre vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, não é guerrear por guerrear. Pedro está falando sobre natureza humana. Observe o que aqui diz Paulo em Gálatas, no capítulo 5, versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus que tais coisas praticam. Esses cristãos faziam parte do mundo que Pedro aqui se refere, do qual eles agora não são mais cidadãos desse mundo, são forasteiros. Então, quando Pedro fala sobre vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, é sobre tudo que Paulo está falando aqui no versículo 19. Imagine aqueles cristãos que eram perseguidos, imagine aqueles cristãos que eram tentados a praticar idolatria, tentados a praticar prostituição, tentados a ficar irados contra as injustiças, tentados a fazer suas vontades em relação a impureza, a lascívia, a discórdias, as facções, as glutonarias. Então eles eram tentados em tudo isso. E Pedro orienta, ou melhor, Pedro exorta a eles se absterem dessas paixões que fazem guerra contra a alma. Então tinham que ter consciência. A vida de santidade é um chamado para todos nós, aonde precisamos entender que essas paixões, elas afrontam a santidade de Deus. E aí precisamos guerrear. Ser cristão requer esforço, ser cristão requer de fato uma perseverança, ser cristão requer uma determinação, saber o que a pessoa quer como cristão. Eu quero adorar a Deus, o meu foco é Deus, o meu objetivo é Deus, o meu propósito é servir a Deus, o meu propósito é fazer a vontade de Deus. É daí que nasce essa guerra, é daí que nasce essa consciência de fazer a vontade de Deus. Na sequência da sua exortação, Pedro ele vai continuar falando no versículo 12 sobre o exemplo, ou mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. É uma continuidade, além deles terem esse desafio de vos abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. É uma coisa também muito interna, muito pertinente ao testemunho cristão, internamente. Agora ele vai falar de algo que também é mais externo, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Que desafio para aqueles cristãos, no mundo em que eles viviam, de tanta perseguição, de ódio, de oposição. Que grande desafio era para eles manter exemplar o procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falavam contra eles, as críticas eram pesadas, as perseguições eram desleais. Eles não viviam um cristianismo fácil como nós vivemos. Um cristianismo do nosso tempo que é muito light, que é muito maneiro, que é muito cômodo, que é muito tranquilo, diferente deles que viviam um cristianismo em meio à hostilidade dos algozes, dos inimigos da igreja, dos imperadores, dos cruéis imperadores como Trajano, como Nero, imperadores como Herodes, que não tinham dó, não tinham pena, não tinham compaixão dos cristãos. Eles de fato queriam acabar, destruir com os cristãos.
A gente vai ver no livro de Atos o quanto aqueles cristãos foram perseguidos, foram cerrados ao meio, foram mortos, foram, na verdade, terrivelmente maltratados pelos inimigos da igreja, pelos imperadores, pelas autoridades, por todos aqueles que também eram do lado desses imperadores, que eram a favor dessas autoridades, perseguiam. E a gente vê como a exemplo do próprio apóstolo Paulo, que na época era chamado de Saulo, ele perseguia a igreja, ele maltratava a igreja. E aí a gente vai ver que não eram só as autoridades, eram também outras pessoas que faziam também essa perseguição, externava o seu ódio para com a igreja. E Paulo orienta que eles deveriam manter exemplar o vosso procedimento. Eu gostaria de compartilhar aqui o que Jesus ensinou aos discípulos, a exemplo de Pedro, e por isso que Pedro está passando para a igreja essa exortação, essa orientação para a igreja. Então vamos ver o que é que diz aqui Mateus capítulo 5, do versículo 38 ao 41. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-te também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Versículo 43. Ouvistes que foi dito, o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Foi isso que Jesus ensinou a Pedro, a Mateus, a Tiago, a Tomé, a Judas. Foi justamente esse ensinamento dele que passou para os discípulos e que, consequentemente, os discípulos passam esses ensinamentos para a igreja, para os seguidores do Senhor Jesus Cristo. Então Pedro foi fiel ao ensinamento de Jesus. Pedro foi fiel à mensagem de Jesus. Pedro passou para a sua igreja, para a igreja de Cristo, o que Cristo passou para eles. É o que está lá em Mateus capítulo 28, quando Jesus manda que eles fossem fazer discípulos em todas as nações, ensinando-os a guardar o que ele tinha ensinado a esses discípulos, ensinando-os a guardar o que ele tinha ensinado aos apóstolos. E os apóstolos agora, no caso de Pedro, ensina a igreja a guardar o que Cristo ensinou para eles, numa situação em que eles eram perseguidos, em que eles eram odiados, em que eles eram, na verdade, maltratados. Como devia ser o exemplo deles, como devia ser o comportamento deles no mundo, além de se absterem das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, eles tinham também esse desafio. Então olha o que Pedro diz, como é que eles deveriam se comportar. Observe aí o que é que vai falar a segunda parte do texto. Observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Na medida que eles eram maltratados, criticados, perseguidos, eram injustiçados, como eles deveriam agir? Com boas obras, praticando boas obras, colocando as boas obras em práticas. Olha o que é que diz aqui Romanos capítulo 12, versículo 14, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram,
tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É justamente isso que Pedro está falando para a igreja. Não te deixes vencer por mal, mas vence o mal com o bem. Então a orientação de Pedro é que a igreja, no seu comportamento, as boas obras fizesse parte da sua vida. Enquanto aquelas pessoas faziam mal a eles, eles faziam o bem, eles praticavam as boas obras, porque Paulo vai falar aos Romanos, a prática das boas obras diante do mal que é feito à igreja, é como se estivesse colocando brasas vivas sobre a cabeça dos seus inimigos, brasas vivas sobre a cabeça daqueles que perseguiam a igreja. Esse deveria ser o comportamento, a prática de boas obras, ajudar os que perseguem, abençoar os que perseguem, orar pelos que perseguem a igreja. Assim deveria, de fato, a igreja se comportar. E olha só o que é que diz: em vossas boas obras glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, quem está observando essa igreja? Os próprios inimigos. Quem está observando a igreja? Os próprios algozes. Quem está observando a igreja? Aqueles que fazem mal à igreja. Pedro diz assim: observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus. Eles mesmos vão glorificar a Deus no dia que Deus visitarem ele. Essa visitação de Deus é mediante o propósito dele de salvar alguém. Deus resolve visitar aquelas pessoas, eles vão entender: poxa, como fizemos tanto mal a essas pessoas e elas nos fizeram bem, como perseguimos tanto esses cristãos e eles nos fizeram bem a nós. É como acontece nos nossos dias: alguém persegue a igreja, alguém persegue um cristão, e chega um dia que Deus abre os olhos espirituais, abre o entendimento, e aí ele vai lembrar de tudo que ele fez. Poxa, eu persegui aquela pessoa, eu persegui aquela igreja, e hoje eu sou um cristão. Como fui um tolo, como eu fui um insensato. E aí ele vai glorificar a Deus, vai exaltar, vai engrandecer o nome de Deus, porque Deus visitou essa pessoa. É interessante esse texto, porque Pedro não vai incitar a igreja, Pedro não vai ensinar a igreja a praticar, pagar mal por mal. Ele vai mandar a igreja a manter exemplar o procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que esses gentios falam contra essa igreja, como malfeitores, observando. Então é interessante, irmãos, por mais que as pessoas se levantem contra você, por mais que as pessoas se levantem contra a igreja, por mais que as pessoas te persigam, ou persiga qualquer um de nós, ao mesmo tempo vai nos observar, vai estar observando o nosso comportamento, vai estar observando as nossas atitudes, vai estar observando como nós reagimos. Tem pessoas que reagem pagando mal por mal, pagando com a mesma moeda. Se alguém persegue, vai também perseguir. Se alguém fala mal, vai também falar. Se alguém amaldiçoa, vai também amaldiçoar. Pedro não está dizendo isso. Pedro não está ensinando isso. Pedro não está orientando dessa forma. Pedro não está mandando fazer desse jeito. Pedro está seguindo o ensinamento de Cristo. Pedro está seguindo o ensinamento que o próprio Cristo passou para eles. Os apóstolos seguem a mesma ideia de Cristo, de pagar o mal com o bem. E assim Deus é glorificado na medida que essas pessoas nos observam, e quando um dia Deus visitá-las e abrir os seus entendimentos, elas serão despertadas, elas entenderão
que o cristão, de fato, é um servo de Deus, que serve a Deus e que glorifica o nome do Senhor.